A mais um vídeo. Estão preparados para mais um vídeo de conteúdo fácil, de conteúdo que o pai não precisa se esforçar para fazer, que eu simplesmente reajo a vídeos da internet? Pois é, amigos. Não achamos que teria parte 2 desse vídeo, assim, da minha reação, no caso, mas eu não acho que foi legal a primeira reação que eu fiz ao vídeo do Humberto, mas caralho, 25 minutos falando sobre cálculo econômico. Tá, uma coisa que eu acho que seria muito interessante seria pegar grandes economistas e eles começassem a debater com esses caras. Não com pessoas da internet aleatórias, mas pegar, por exemplo, o Fábio Barbieri, saca? E colocar ele para debater com o Humberto. Seria algo muito engraçado de ver. Mas, enfim, cara. Antes de tudo, deixa eu colocar aqui. O foda é que eu vou ficar com... Eu vou ter alguns problemas para ver isso daqui. Mas antes da gente começar o vídeo, eu vou apresentar o primeiro... De tudo, tem um post que eu coloquei. Inclusive eu coloquei na descrição do primeiro react que eu fiz desse vídeo. Que são alguns dos principais pontos de objeção que eu tenho ao marxismo. Tá? Eu não sou nenhum especialista em marxismo como o Tuca, não li 40 vezes o Capital. Eu estudei Marx, principalmente em sociologia, estudei em filosofia, estudei a maneira de pensar dele, li o compêndio do Capital. Inclusive eu tenho uma coleção que tem o compêndio do Capital do Carlos Cafiero, que foi elogiado pelo próprio Marx. Tem o compêndio de Riqueza das Nações, eu tenho Riqueza das Nações Originais, eu tenho 2 livros aí do O Capital volume 1 e volume 2, não tem o volume 3, que é a Circulação Global de Mercadorias, etc. Mas eu tenho uma noção geral de como funciona a economia clássica e como funciona a economia marxista, que é um desenvolvimento, não é igual, mas é um desenvolvimento de ideias tanto da dialética hegeliana, com algumas críticas do próprio Marx, dentro de um viés materialista, quanto de uma síntese com a economia principalmente ricardiana. E qual que é a questão aqui? Tá, eu não tenho o mesmo nível de conhecimento do professor Fábio Barbieri para falar para vocês da história do cálculo em termos de HPE, da questão da similitude formal e etc. E eu não sei se eu vou disponibilizar isso tão cedo, esse material para o público em geral. Eu disponibilizei meramente para algumas pessoas da trupe seleta, porque eu cheguei a gravar umas aulas que eu tive com o Fábio Barbieri nesse sentido. Vai ter um módulo dentro do curso de escola austríaca sobre a história do debate do cálculo econômico no socialismo. Mas eu vou tentar trazer eu mesmo o meu insight com base no estudo que eu fiz durante as aulas do professor Barbieri e lendo realmente as próprias obras. Qual que é a questão aqui? Né? Os argumentos do Mises e do Hayek, eu deixei eles de certa forma homogeneizados no último vídeo. E na verdade eles são argumentos diferentes, mas eles não batem um com o outro. Eles são argumentos, na verdade, complementares. Tá? Então antes da gente começar, eu vou ler aqui alguns dos principais pontos de objeção que eu tenho ao marxismo dentro do meu limitado conhecimento e do conhecimento das minhas leituras, dos meus estudos, tanto dos argumentos pró quanto dos argumentos contrários ao marxismo. Tá? Pressuposição de homogeneidade de ações de grupos arbitrariamente definidos, né? Lógica de classe, a parte do polilogismo. Negação da eficácia causal e objetivismo na avaliação dos agentes em relação ao estado material, de forma que o estado material não fosse aberto a múltiplas interpretações, que levasse a ações baseadas em estados de conhecimento diferente, que não seria objetivamente determinada pela materialidade, então eles ignoram essa questão da subjetividade, e que esta avaliação do estado material leva a mudanças do mesmo através da ação. Por consequência, se nega os aspectos qualitativos do problema de produção. Tem aquela questão, né, da ideia ricardiana de plutologia, que é a visão da economia como uma coleção de mercadorias, mas sem a visão teleológica de que, na realidade, o valor e o fato delas serem riqueza propriamente dita é que elas atendem a necessidades humanas específicas, né? É claro, e, cara, eu já vi principalmente não o Humberto, porque o Humberto, em relação aos marxistas, é mais tabacudo e ele, inclusive, é piada até mesmo entre os marxistas, mas pegar um cara bom mesmo em marxismo, que é o Cervejinha Baker lá, o Gustavo Machado, que a gente já fez vários reacts com a trupe, ele é um cara que
assim, ele pode ser um lixo em qualquer outra área de economia, mas em marxismo ele é um cara realmente muito letrado, é um cara que tem bastante conhecimento, apesar de não saber absolutamente nada sobre escola austríaca e muito menos economia neoclássica, porque ele até desconsidera a existência de restrições orçamentárias, ele acha que simplesmente a manifestação da vontade onipotente do consumidor vai determinar os preços do mercado, sendo que não é assim que a avaliação marginal se manifesta em termos de preço de mercado. Eu já expliquei isso repetidas vezes, não é o foco desse vídeo, né? Inclusive, expliquei em Reacts, né, da trupe em relação a ele. Tá. Por consequência, se nega aspectos qualitativos do problema de produção diretamente ligados à inseparabilidade do problema da distribuição, porque dependendo de para quem você vai produzir e a escala ordinal de prioridades de bens e serviços para a sociedade vai ser manifestada no sistema de preços, né, que ela manifesta essa avaliação marginal, né. Então, eu falei isso no outro vídeo respondendo o Humberto, que foi um vídeo não muito legal, porque eu fiquei cortando ele todo o tempo. Então, antes de eu cortar tudo ele, eu vou fazer esses pontos preliminares, tá? Além disso, ao se ignorar a subjetividade da avaliação do estado material, a compreensão equivocada e plutológica de Ricardo, que trata o trabalho como originário do valor. Quando fala do trabalho originário como fator originário do valor em termos de precificação especificamente, você está falando de trabalho abstrato, tá? Você tem várias formas que o trabalho se manifesta na mercadoria, então o Marx também dá uma tergiversada para conseguir encaixar as diferentes formas de trabalho, até mesmo que não agrega valor de uso à mercadoria. Ele fala que o valor trabalho, para que você tenha realmente uma agregação, né, de valor em uma mercadoria, você precisa necessariamente que esse trabalho seja um trabalho que gere um valor de uso. Quando ele fala socialmente necessário, ele fala de um trabalho no sentido de uma relação social de trabalho assalariado, mas ainda assim que necessita de um valor de uso, então ele atrela isso. E então por isso que é um espantalho você falar que, por exemplo, cavar buraco, fazer um picolé de lama seria uma forma de refutar o valor trabalho, porque ele pressupõe esse valor de uso. Mas ao mesmo tempo você coloca ele numa sinuca de bico, porque se ele assumisse, ele necessariamente precisa assumir que não é o trabalho abstrato a origem do valor, mas que existe um critério anterior, que é o próprio valor de uso. Aí você fala, é um suporte, você pode usar o termo que você quiser, certo? Mas em última análise, o telos, a finalidade, é o uso e não o trabalho em si propriamente dito. E se não é o trabalho em si propriamente dito, ele não pode ser o originário do valor, certo? Porque não é o trabalho de maneira pura e simples que dá o valor, mas apenas o trabalho que gera alguma utilidade, certo? Então, ele implode, a teoria do valor-trabalho implode por conta própria, exatamente por assumir a sua própria ruína, né? Falando em termos dialéticos, os vermes da destruição da teoria do valor-trabalho. Para explicar os preços no mercado já estão contidos no seu próprio cerne, né? Na sua própria gênese, no seu próprio DNA. Deixa eu ver. Se ignorar a subjetividade, blá blá blá. Sendo este valorizado apenas porque existe demanda por mão de obra. Mano, eu acho que quando eu deixo ligado o ventilador, ele fica dando... Eu também tô um pouco ofegante, mas ele fica dando interferência no microfone, tá? Se ficar ruim, foda-se, eu não tô nem aí, eu tô com calor e eu não vou desligar essa merda. Se o áudio do vídeo ficar uma merda, eu tô um pouco me importando, porque eu não vou conseguir regravar isso tão cedo, tá? Então me desculpem aí se o áudio não tiver grande coisa. Ao se ignorar a subjetividade, blá blá blá, sendo este valorizado apenas porque existe demanda por mão de obra, que só existe em última análise devido à demanda por bens de consumo, que leva à expectativa da oferta de que essa demanda se mantenha no futuro ou aumente. Portanto, o trabalho não pode ter valor em si próprio, nem em uma economia de mercado, nem em qualquer outro contexto histórico. Tentar encaixar a realidade no modelo de análise, realizando um reducionismo de fenômenos complexos ao paradigma de lutas de classes, incompatível com mudanças causadas por gênios inovadores que em nada foram motivadas por lutas de grupo, classes ou castas. Deriva a universidade da indução, ocorrendo no problema da indução de Hume. No caso metodológico, né, de que você observa uma coisa e necessariamente ela é uma regra universal. Você não pode tirar isso da indução porque existem cisnes negros, existem exceções. Assume o valor de uso como suporte do valor trabalho, como eu já falei, implodindo que o trabalho, de maneira pura e simples, seja a origem da forma
valor da mercadoria em relação a outra, pois se assume o critério utilitário para que o trabalho possua valor ao defini-lo em termos de trabalho socialmente necessário para se gerar um valor de uso, e não valores marginais que um consumidor atribui a cada uma delas, taxa marginal de substituição, que é o que forma, na realidade, os preços relativos. E aí entra também uma questão hayekina de aprendizado. Existem várias pessoas com planos incompatíveis entre si, baseado em conhecimento limitado e com base na experiência e nas negociações, elas passam a convergir a um valor comum ou a um intervalo de valores comuns monetários para os recursos que elas trocam entre si, né? Que é mesmo aquela ideia de excedente do consumidor e excedente do produtor em economia, que você leva a uma negociação que tende a um preço de equilíbrio, baseado nas expectativas do mínimo que o cara está disposto a receber para vender um bem ou serviço, enquanto o outro tem o máximo que ele está disposto a pagar, e aí eles vão chegando a um ponto comum em que o intervalo entre o máximo de um e o mínimo de outro fica mais ou menos, tende a um ponto central, tá? Não é o trabalho socialmente necessário ou o valor do trabalho, até o próprio valor do trabalho em termos monetários é custeado em termos de negociação no mercado de fatores de produção, que foi o que eu falei lá na aula de teoria do capital, mostrando como aquela tese mengeriana de como o valor dos bens de consumo se reflete nos fatores de produção sob desconto da taxa de juros, né? Que seria a questão da preferência temporal. Também tem a questão do empreendedor adiantar fundos aos trabalhadores, né, e também correr riscos. Os riscos fazem parte da função empresarial, apesar da linha kirchneriana mais tradicional não admitir isso. Tem várias outras questões, né? Mas a questão da preferência temporal também tem muito na relação de que você isenta, né, os funcionários de risco. Independente dos resultados da empresa, você já paga os fatores de produção, certo? E você vai ter prejuízo se aquilo não se reverter em realmente disposição a pagar por parte dos consumidores, etc. Por aí vai. Deixa eu ver. Tá. Estava falando aqui da taxa marginal de substituição, que gera os preços relativos com base nas negociações. As taxas de lucro média não resolvem o problema da existência de prejuízos, visto que os lucros deveriam ser garantidos pela mais-valia, e servem para explicação da compensação de qualquer fator além do lucro. Porque, obviamente, tudo, quando você coloca na média, a média sempre vai ser sempre vai tender a um valor médio entre os valores observados, independente da explicação para qual esses valores divergem em relação à média, certo? Então não tem qualquer critério lógico para que as taxas médias de lucro compensem a questão da mais-valia não explicar a existência de prejuízos, certo? E ele chega a fazer algumas contradições com os primeiros livros, tal, e o Capital também é uma obra inacabada, né? Então fica um pouco complicado de julgar a obra como um todo, sendo que não existe obra como um todo, né? Filtro lógico para se isolar o trabalho como fator comum do valor das mercadorias é circular e arbitrário, só que isso daí eu não lembro porquê, então é um negócio meio que eu joguei uma cartada ao vento que eu li no livro do Von Bawerk, mas ele faz uma explicação, ele analisa o argumento do Marx inteiro, porque ele leu o Marx também de cabo a rabo, mas eu estaria sendo palpiteiro nesse caso. A falácia ad hoc é utilizada em demasia, face às inconsistências do sistema do Marx em relação à realidade, sendo uma delas as taxas médias de lucro. Ignora a multiplicidade, isso daqui é importante, o Hayek bate nisso também. Ignora a multiplicidade de influências conflitantes ao estabelecer que o modo de agir é rigidamente determinado por um grupo. Ignora a incerteza por definição, eliminar a subjetividade e a complexidade gerada por uma multiplicidade de ações heterogêneas, sob condições de conhecimento imperfeito e imutável, que racionaliza os agentes em uma objetividade análoga à neoclássica. Utiliza de determinações históricas para fugir da necessidade de definir com precisão os termos. Exemplo, capitalismo, né? Incorrência e falácia de 4 termos, capitalismo de novo, e imprecisão de conceitos, capitalismo de novo, como mínimo de subsistência, fortalecendo o uso de ad hocs através do artifício da determinação por contexto histórico. Defende uma tese da inexorabilidade. Isso daqui também é discutível porque o Marx adulto e o Marx jovem não existe uma total concordância entre os marxólogos e marxistas de que ele defende o materialismo histórico dialético no Capital. Também tem a ideologia alemã, tem outros livros
mas não necessariamente é algo que se perpetua no Capital, que teria, por exemplo, no Manifesto do Partido Comunista, que é um livro panfletário, né? Então não vamos falar disso daqui. Recorre ao polilogismo e ao antissemitismo, no caso da questão judaica, né, o livro A Questão Judaica, análogos ao nazismo devido à incapacidade, alemão não gosta muito do povo semita, né, e a incapacidade de identificar falhas de raciocínio nos teoremas clássicos estabelece com arbitrariedade o envenenamento do raciocínio pelos interesses da classe, utilizando ad hocs para explicar o desenvolvimento da ciência natural que não se prende ao paradigma da luta de classes. Utiliza teoremas burgueses dos clássicos para chegar a conclusões diametralmente opostas, mesmo categorizando esses teoremas em polilogismo, tal que estes serviriam apenas aos interesses burgueses. Se a burguesia compete entre si nos mercados, é inconsistente que possuam um interesse compatível como classe como um todo. E eu não estou falando de burgueses grandes com pequenos burgueses, eu estou falando da classe burguesa em geral. O mesmo é válido para os proletários, não são exceções. Os proletários possuem diferentes funções cataláticas ao longo do tempo e os acidentes de mobilidade social são mais frequentes que acidentais na ausência de barreiras institucionais. Devido à mutabilidade da demanda, não existem lucros indefinidamente garantidos. A noção de que o acúmulo de capital leva à monopolização ignora a natureza teleológica do capital. Isso daqui é um argumento muito mais complexo, que também dei uma resumida, cujo valor relativo à demanda dos bens de consumo, bababá, que é sujeita a mudanças das mais brandas às mais radicais, assim como nos custos de produção, que levam ao desprezo por parte de Marx a incertezas e particularidades das demandas, que resulta no problema do cálculo econômico. Erro ligado à concepção tautológica ricardiana da ciência econômica. Aí tem o non-sector de Engels, né, que pelo fato de você primeiro precisar suprir as questões materiais para depois cuidar das questões intelectuais, que as primeiras determinariam a segunda, que seria uma questão de confundir necessidade com causalidade. Escassez é um dado da realidade, que é a finitude dos meios face à multiplicidade e potencial infinitude dos fins. Não pode ser negada com a negação do capitalismo o problema da produção inseparável da distribuição e vice-versa. Não se pode obter a teoria econômica do socialismo apenas negando aspectos do capitalismo. Tratar a economia de mercado em termos de variáveis binárias é uma forma reducionista, que distorce a realidade transformada por julgamentos subjetivos sob condições de conhecimento mutável. A tese da crescente monopolização pelo acúmulo de capital é destruída pela natureza teleológica do capital, blá blá blá. E na verdade eu acho que eu fiz que se refere ao valor que pode ser perdido com a perda de utilidade do bem de consumo que os bens de capital podem produzir, caso os consumidores parem de demandar ele, seja pela destruição criativa do empreendedor schumpeteriano ou por deslocamentos da demanda, que podem ser causados por N fatores. A produção autônoma é ineficaz devido à limitação. Tudo bem, aí já tem outras coisas também que, em relação a negação das vantagens comparativas, etc. Firmas grandes não possuem recursos limitados, não existe too big to fail companies, a menos que elas sejam sustentadas pelo meta-capitalismo, que seria o lobby público-privado. Bom, é isso. Agora vamos seguir pro vídeo, que isso daqui já vai ser longo pra caramba, e eu já me estendi bastante aqui. Posso até separar em algumas partes, né? Mises alegou a impossibilidade de realização do cálculo econômico sob o socialismo, alegando que sem o mercado e sem um sistema de trocas monetárias, não seria possível equalizar oferta e demanda em sociedades complexas. Tá, mais ou menos isso, né? O Mises ele não utiliza questões de equilíbrio neoclássico, tá? Então teve uma leve distorção no argumento, só fazendo um ponto, me autocorrigindo, né, da questão do vídeo anterior. O argumento do Hayek discute mais com os neoclássicos, que debatem a similitude formal, como a galera do Oscar Lange e modelos posteriores. E o Mises discute mais com marxistas, que não tem essa concepção neoclássica da economia e que chamou a atenção para um problema que nem sequer era chamado a atenção antes, então ele foca mais na questão da propriedade privada. Já o Hayek aborda o aspecto mais do conhecimento, porque ele começa a abordar a teoria do processo de mercado, começa a ter gênese em Hayek. Eu acho que ela só é realmente bem desenvolvida em Kirchner e Rothbard, mas o Hayek, a gênese do processo de mercado e da tendência ao equilíbrio, o equilíbrio como um moving target, né, como um alvo móvel, como um alvo em constante mudança devido à complexidade dos fenômenos, surge da discussão do Hayek com os neoclássicos, certo? Então, quando eu falo muito da questão do conhecimento porque eu tenho um viés um pouco mais hayekiano, eu tenho bastante influência do Mises, mas o Hayek também, de uns anos para cá, tem exercido uma influência mais forte em mim. Então,
Eu abordo muito a questão do conhecimento também, até porque muitas vezes o conhecimento é desprezado por alguns austríacos, que eles falam, o conhecimento pode ser comprado. Não, conhecimento que ainda há de ser gerado no processo de acúmulo de experiências no mercado. Né? Já que a gente está tratando de uma complexidade, você não sabe os planos de todos os agentes, você não é onisciente, né? Como geralmente tratado nos modelos neoclássicos. Que também são utilizados pelos teoremas de similitude formal que visam, através de modelos matemáticos, seja através do cálculo, através dos custos, né, pelo teoria do valor-trabalho, quanto utilizando modelos neoclássicos, como no caso do Oscar Lange, você tem esse viés, né, de calcular com base em estimativas que não tem qualquer ligação com a demanda real, a menos que fosse uma economia socialista num contexto de economias mistas, economias de mercado mundiais, que ela pode utilizar parâmetros internacionais, então ela não fica totalmente no escuro a respeito dos indicadores de escassez relativa. Porém, apesar das arbitrariedades dessas afirmações, eu também disse que é fundamental que a gente mostre que Mises e demais austríacos estão errados. Da hora que o cara já chega no partindo do pressuposto que ele tá certo, né? Que essa é Humberto, se você estiver assistindo esse vídeo, essa é a diferença de mim pra você. Tudo bem que no primeiro vídeo eu fui arrogante, eu fui filha da puta, mas essa é a diferença de mim pra você. Você parte dos pressupostos daquilo que você quer provar, que é circular. No meu caso, eu não assumo, eu sou liberal, sou libertário, não sei o quê. Tudo é o resultado de um longo estudo. É um resultado de uma análise positiva. Essa é a diferença entre um cientista e um ideólogo, tá? Por mais que eu não seja um grande economista com pós-doc, eu seja só um estudante, mas a diferença entre fazer ciência e fazer ideologia é isso, tá? Sendo um pouco popperiano aqui. Então vejamos, para afirmar isso... É claro que também tem a questão empirista, tem os debates epistemológicos, tá? Mas não vou entrar nesse ponto, tá? Essa alfinetada que eu dei nele aqui foi só para fazer uma distinção bem clara do que a gente está fazendo aqui. Austríacos estão errados. Então vejamos, para afirmar isso, Mises, como nós já vimos, define arbitrariamente o que venha a ser racionalidade econômica. Então, os austríacos, a gente em geral tem uma questão de racionalidade. Você tem que definir os termos, não tem jeito. Toda definição é em certo grau arbitrária. Você está atribuindo um conceito a um conceito a um símbolo. Não tem como você querer refutar a definição. Por exemplo, eu não gosto da definição de capitalismo porque ela é uma definição falha, ela é uma definição que abre para você colocar economia mista e economia de mercado no mesmo símbolo e também ela abre limitações metodológicas que são pressupostas para você definir esse termo. Mas ainda assim, não tem por que a gente criticar a terminologia propriamente dita, né? Então é mais fácil você utilizar outras definições. O problema é que o Mises, e realmente eu acho isso um problema no Mises, é que essa questão de definir a racionalidade em termos de consciência ainda é um pouco complicado quando você está se inserindo no debate, principalmente com neoclássicos, porque esse debate ele quis chamar os marxistas para chincha, mas os neoclássicos se meteram no meio, você acaba gerando ruídos de comunicação, como por exemplo a racionalidade neoclássica, que é praticamente onisciência. Né? Então, ele aponta possíveis meios de tomada de decisão racional. E, a partir disso, ele afirma que esses meios não estariam disponíveis sob o socialismo. Mises admite texto. Tá, vamos explicar por que os meios não estariam disponíveis, né? O argumento do Mises é um pouco mais simples, né? Porque ele trata mais a questão da racionalidade e ele trata dos preços como ferramentas de cálculo que através de lucros e perdas você consegue determinar se as coisas são transformadas de modo a gerar mais utilidade para a sociedade ou se os recursos são desperdiçados. Porque os preços são indicativos de escassez relativa. Que é o quê? Que é a limitação dos recursos face ao ranking de prioridades das pessoas na sociedade, das necessidades, de vários empregos e finalidades para aqueles recursos, tá? Então, o ponto do Mises é em relação ao fato de você não ter um mecanismo de cálculo de eficiência e cálculo do quão necessários são aqueles recursos para as mais diversas aplicações. Esse é o ponto dele. Agora, o ponto que vem complementar o Hayek, aí entra toda aquela questão de complexidade do conhecimento tácito, não formalizável, e todo o caminhão de conteúdo que eu joguei, tanto nas aulas de economia austríaca quanto no primeiro React.
possíveis meios de tomada de decisão racional. O planejamento em espécie, ou in natura, o planejamento com a ajuda de uma unidade de valor objetivamente reconhecível, independente dos preços de mercado e do dinheiro, e aí a gente vai trabalhar com o tempo... Sim, ele tá falando em custear em termos de valor trabalho, mas, de novo, eu já refutei, entre aspas, né, apresentei resumos dos motivos pelos quais eu rejeito tanto a teoria do valor trabalho, que, de novo, é uma questão que depende das avaliações dos empreendedores, que em última análise depende da expectativa de demanda futura, então isso daí já cai por terra. Planejamento em espécie, ele precisaria definir isso daqui para eu entender melhor, porque, né, ele não pode partir do pressuposto que a gente leu os livros que ele leu, né? Ele teria que explicar isso daqui. E vamos seguindo. De trabalho e o cálculo econômico baseado em preços de mercado. Então vamos lá, né, gente? Eu acho que o último ele queria falar em termos do Oscar Lange, mas você não pode ter preços simulados, porque preços simulados não refletem avaliações propriamente ditas dos consumidores, são só números arbitrariamente definidos. E aí a gente pode usar também o Halvarian para mostrar que uma coisa que ele cita logo num dos primeiros capítulos que ele fala de teoria da escolha do consumidor, que ele trata que os preços de mercado eles não são números arbitrários, mas refletem as avaliações marginais de um sem número de consumidores. E em micro, cara, quando a gente voltar com micro, vai ter algumas coisas interessantes a respeito disso, que eu também vou utilizar um livro do Kirchner, Market Theory and the Price System, esse livro maravilhoso aqui, que eu vou falar um pouco dessa questão de explicar, e também tem um paper aqui explicando princípios de microeconomia com uma escola austríaca que trata um pouco dessa questão da explicação da oferta através da teoria da utilidade marginal também. Mas esses são outros pontos que não cabem ao vídeo de agora. O planejamento em espécie, ou in natura, é o planejamento direto, que não envolve... Boa, mandou bem. Agora explica mais. Alta complexidade de cálculo econômico. É um tipo de planejamento comum às sociedades de baixa divisão social do trabalho, onde, a partir de valorações individuais, é possível equalizar a oferta e demanda. Nos mesmos moldes, inclusive, que o próprio Mises coloca lá como razoável. Tá, isso daí é um pouco problemático. Ele quer falar como, por exemplo, se fosse uma caixa de Edward, você ter a troca direta. Só que esse é um problema que é básico, assim, basilar de economia monetária, que é o problema da ausência da mútua coincidência de desejos. Como que você vai poder calcular as necessidades de um sem número de pessoas conforme você ganha um alto volume de mercadorias, de bens econômicos, ou qualquer seja a terminologia que você use para isso, com a mesma lógica que se aplica a um baixo número de bens e serviços. Porque, tudo bem, em termos de ciência econômica, a gente utiliza algumas simplificações como ferramentas heurísticas para explicar as coisas como vantagens comparativas, etc. Mas, devido ao aumento da complexidade do número de bens, fica muito difícil você ter a mútua coincidência de desejos para conseguir, com uma economia de escambo, calcular e conseguir atingir os seus objetivos com base na necessidade das duas partes quererem o que a contraparte tem a oferecer. A moeda surge, até o Marx utiliza essa teoria ricardiana da moeda, ela surge de commodities de uso mais amplamente difundido no mercado, bens de demanda mais geral. E ela passa a ser utilizada para resolver esse problema de mútua coincidência de desejos, sabe? É economia monetária básica isso daí, que quebra esse argumento dele. Ao se referir ao cálculo racional para bens de ordem inferior. Tá, eu teria que definir, né? A ordem inferior se é o quê? Primeira ordem, bens de consumo, etc. Bens de consumo é uma categoria muito ampla, tá? Não só os bens de consumo duráveis e não duráveis, mas tipo, em geral mesmo, os bens de consumo são uma categoria muito ampla, tá? É um pouco complicado já, porque você já tem um grau de complexidade muito forte. Aí. Ele mesmo sustenta que, com baixa complexidade, a lógica observada nos bens de ordem inferior, aí eu estou falando de bens de consumo, pode ser estendida para os bens de ordem superior, ou seja, os meios de produção. No texto do Hayek, lá de 1935, onde reaparece o texto do Mises, a gente encontra da seguinte maneira: não seria difícil para um pequeno fazendeiro em isolamento econômico chegar a uma distinção entre a expansão do pasto, a agricultura, e o desenvolvimento de atividades no campo de caça. Em caso desse tipo, os processos de produção envolvidos são relativamente poucos e a despesa e a renda arrecadadas podem ser facilmente avaliadas.
O que ele está dizendo é que se tivermos a capacidade de processarmos os impactos das mudanças, tendo a noção do todo, é perfeitamente possível realizar o cálculo econômico. Sim, mas não é esse o caso, porque os fenômenos são complexos, né? Esse é o grande problema. Você fala do todo, por exemplo, você pega de um país, cara. Eu vou pegar um país, eu vou ser meio cuzão, mas até mesmo países pequenos, tá? Mas assim, um país como o Brasil, com a extensão territorial do Brasil, você realmente acredita que o governo tem os meios necessários para saber as necessidades de cada singular cidadão do nosso país e a escassez relativa de cada meio para face às múltiplas necessidades e a maneira de maximizar com a atual tecnologia e os recursos disponíveis os bens para atender toda essa população, certo? Esse é o problema em essencial do problema do conhecimento, da complexidade do conhecimento, certo? Sem contar que é um sem número de particularidades para cada tipo de bem ou serviço a ser produzido, sabe? Então, é um nível de conhecimento que é, assim, humanamente, em termos de um ser humano individual, impossível de se obter em totalidade. Até porque muitas vezes envolve o conhecimento tácito de acúmulo de experiências. Então, é um conhecimento que nem mesmo é formalizável, né? Então, esse é o grande problema da complexidade. Então, sim, se fosse uma economia simples, ou, por exemplo, a gestão de uma família, é um negócio que funciona. Não é um. Mas, assim, em termos de ganho de complexidade, é a mesma questão das vantagens comparativas, certo? Você tem um ganho muito maior através da divisão do trabalho e do cálculo monetário para poder quantificar a geração de valor em termos de disposição a pagar dos consumidores, certo? Só ele argumenta que esse processamento, dessa forma, só é possível em sociedades de baixa complexidade. Olha o que ele coloca aqui. A mente de um só homem, não importa o quão astuto ele seja, é fraca demais para compreender a importância de qualquer um entre os incontáveis bens de ordem superior. Nenhum Bens de capital, estrutura de capital. homem poderia jamais dominar todas as possibilidades de produção, inumeráveis como são, a ponto de estar em posição de fazer julgamentos evidentes de valor sem o auxílio de um sistema de computação. Para sociedades complexas, portanto, um meio de computação, segundo o próprio Mises, seria necessário. O que ele está Ele tá falando do Hayek? Bom, segue o jogo. tentando demonstrar é que esse sistema de computação necessário para sociedades complexas só pode ser o mercado mediado pelo dinheiro. Mises está argumentando que a otimização de sistemas complexos envolve necessariamente aritmética, na forma da maximização explícita de uma função objetiva escalar. Tá errado. Já começa errado por aí. O Mises ele não fala de uma maximização neoclássica, tá? É que assim, em termos de complexidade a gente ganha mais atribuindo Hayek do que atribuindo Mises, tá? Mas em termos gerais o Mises sempre fala que as ações elas envolvem expectativas de, ele não usa a palavra expectativas, tá? Mas a esperança, mas é expectativa, tá? A expectativa de um ganho de satisfação. Tá? Então ela envolve alguns julgamentos a respeito do estado futuro de coisas. Mas esses julgamentos são sempre subjetivos e falhos. Até mesmo Mises, definindo a racionalidade em termos de ação consciente, ele define com a mesma limitação de conhecimento que tem, por exemplo, no Hayek. É que o Hayek explora isso muito mais. Né? Mas o Mises ele assume a racionalidade como uma racionalidade falha e passível de cometer erros, e aí o Kirchner desenvolve utilizando a teoria de aprendizado do Hayek, a teoria de processo de mercado e convergência para o equilíbrio. Mas o Mises ele não utiliza maximização de funções utilidade e maximização de funções lucros, então já temos mais um espantalho aí. Tá? Então não é nesse tipo de cômputo. E outra coisa, não são funções aritméticas, são algébricas. Tá? A álgebra é diferente de aritmética. A aritmética estuda a relação entre os números e a álgebra estuda sistemas formais de equações e de funções e de representações gráficas, tá? Que são coisas que assim, são ramos diferentes da matemática, certo? Então, já tem, além de espantalhos a respeito do Mises, também tem erros de matemática básicos aqui, certo? Então, não, o Mises não defende sistemas de maximização de funções, fazendo derivações dessas funções igualando a zero para atingir pontos de máximo, tá? Porque isso precisaria de pressupostos neoclássicos aos quais o Mises é crítico,
tá? Então já tem um grande espantalho sendo feito aqui. Igual o espantalho que o seu professor de HPE faz de que a escola austríaca é igual ao modelo neoclássico. No caso, né, gente, o lucro sobre o capitalismo como sendo paradigmático. Só que o cálculo aritmético pode ser visto... Não é bem um paradigma, mas ele é na realidade um indicativo, além do incentivo, mas um indicativo da geração de um excedente de utilidade em relação à utilidade dos fatores de produção e os bens e recursos finais que são direcionados aos consumidores. Como uma instância particular do fenômeno mais geral que é a computação. O importante é a existência... Volta. Sobre o capitalismo como sendo paradigmático. Só que o cálculo aritmético pode ser visto como uma instância particular do fenômeno mais geral que é a computação. Eu não entendi o ponto que ele quis estabelecer com isso. O importante é a existência de um sistema de controle que compute e calcule, sendo o lucro apenas um desse sistema. O mercado é apenas uma dessas formas. Jamais pode ser estabelecido o mercado e o dinheiro como a única forma de executar esse controle. Claro que pode. Eu já cansei de explicar isso. Qualquer sistema que seja capaz de captar e de computar dados pode ser calibrado para operar com eficiência. Tá, mas a questão é que muita coisa não são dados, certo? Quando eu falo de dados não observáveis, eu estou me referindo a exatamente coisas que não podem ser observadas, daí que vem a questão do conhecimento tácito, etc., que são manifestadas de maneira quantitativa nos preços, que não poderiam ser se não fossem através de um sistema descentralizado, entende? É muito difícil, o Estado ele não é capaz de ler mentes, de ler e de se antever a um sem número de mudanças a nível individual extremamente complexas. Mudanças a nível de conhecimento a nível individual, saca? É um problema de complexidade. E aí, quem souber inglês, eu recomendo ler o texto do Hayek, o artigo dele, The Theory of Complex Phenomena. Eu não sei se ele ainda está salvo aí no meu computador. Talvez eu chegue a imprimir ele e se eu lembrar, muitas vezes eu lembro, mas pode ser que o meu conhecimento falhe nesse sentido, aí vocês podem até comentar para me cobrar, de colocar o Theory of Complex Phenomena na descrição, porque eu geralmente coloco algumas referências bibliográficas, etc. Mas é um problema de complexidade, cara. É um problema de complexidade fenomenológica que conversa com os pontos que eu bati anteriormente. Que pode ser que só um Barthes seja tabacudo e não seja algo geral do marxismo, tenha sido um espantalho que eu tenha cometido no começo. Mas, enfim, não é simplesmente um problema de cômputo de dados, quando não você precisa necessariamente que fossem dados em primeiro lugar. Mas é um conhecimento muitas vezes não articulável, não formalizável. Basta que a quantidade de informações seja suficiente e que estas informações sejam suficientemente bem administradas. Mas teriam que ser informações, cara. É conhecimento, e é conhecimento muitas vezes não explícito, cara. Esse é o problema. Don Quixote e Cottrell exemplificam bem isso, mostrando outros sistemas, cálculo complexo, executado por outras formas que não usam o mercado e o dinheiro. Eles dão exemplo do piloto automático, de uma aeronave, dão exemplo do sistema nervoso de uma borboleta. Ah, essa foi demais. Essas analogias são maravilhosas. Puta que pariu, parabéns, mano. Que garante o voo sem precisar de... É exatamente a mesma coisa do que eu tô falando, né? O organismo de uma borboleta e um piloto automático. Sempre a falácia da falsa analogia eu nunca vi ser tão utilizado, tá? Agora é algo meio inédito pra mim mesmo. Eu não tô sendo sarcástico, não. Orientações aritméticas. Gente, o importante... De novo, cara, não são relações aritméticas, são relações algébricas. É claro que álgebra envolve aritmética, mas é outro ramo completamente separado da matemática, cara. Tá certo? Sabe aquelas notações absurdas que você vê de cálculo diferencial? Isso daí é álgebra. Certo? As expressões, notação de somatório, tudo isso. Isso é álgebra, cara. Certo? Estudos de matrizes com 3 variáveis diferentes que você coloca um sistema em forma de matriz, isso é álgebra, cara. Isso não é aritmética, cara. Para começo de conversa. E outra coisa, cara, esse é o grande problema que tem assolado a economia neoclássica, de você fazer um monte de abstrações matemáticas. Eu tô pegando o vício dele de falar aritmética, mas um monte de abstrações e suposições absurdas que descolam completamente da realidade para você poder dar um tratamento através de modelos
E através desses modelos você acaba calculando coisas que jamais aconteceriam na realidade objetiva, que partem de simplificações esdrúxulas, cara, que não tem absolutamente nada a ver com a realidade do mercado, certo? Então não adianta você falar, dados os dados, given the data, né? Mas em português fica escancarado a redundância de dados os dados de coisas que não são dadas, cara, de condições que não estão nem perto da realidade. Alguns experimentos mentais que você pode utilizar simplificações, você pode até fazer, mas tem algumas simplificações que assim são um descolamento tão absurdo da realidade, cara, que você acha que você simplesmente pode dar um tratamento matemático a coisas que não são nem mesmo formalizáveis, cara, que só são quantificáveis através dessas relações, dessas avaliações marginais, de um sem número de pessoas cujas negociações fazem o preço tender a um ponto comum, que não é um preço definitivo, não é um ponto definitivo. E, cara, é uma pressuposição tão arrogante do conhecimento. Realmente, o que o Hayek fala é a presunção do conhecimento mesmo, é a arrogância fatal, cara. E você achar que você pode manipular como se fossem dados quantitativos de vários aspectos complexos e qualitativos de competição, de necessidades e de coisas específicas a contextos específicos, sabe? Que chega a ser. Eu não consigo compreender como uma pessoa consegue ser tão simplista assim, a ponto de encaixar o ser humano como uma marionete tão facilmente manipulável em termos de análise quantitativa, cara. E é exatamente esse tipo de arrogância que fez, por exemplo, os quants falharem no mercado financeiro em tempos de crise causados por políticas macroeconômicas, cara. E também é o mesmo problema da questão de acreditar na mágica, que os inflacionistas acham que eles podem simplesmente manipular o sucesso econômico da sociedade com uma visão macro sem olhar para as particularidades e a heterogeneidade da economia, cara. Então, julgando assim por cima é mais do mesmo, é bem redundante na realidade a refutação desses argumentos aí do Humberto. É que o sistema seja capaz de modelar aspectos significativos daquilo que está sendo controlado. Vejam, as empresas fazem isso por meio do controle dos seus estoques e da sua contabilidade, onde os registros modelam a localização e o movimento das mercadorias. Nesse sistema é necessário aritmética. E ele sempre tem essa questão de enxergar o empresário como um gestor, né? Como apenas um gestor, não como um cara que tem que se antever a tendências e a mudanças e a adequação dos recursos às demandas, né? Como o lucro de arbitragem que a gente vê no empreendedorismo do Kirchner e o julgamento empresarial que a gente vê em outros autores como Peter Klein, etc. Eles enxergam o mercado simplesmente como um fato de alocar os recursos com base na contabilidade sem entender o que realmente aqueles números expressam, cara. E isso, velho, não é só escola austríaca. Eu falo da questão da escola austríaca porque a gente fala de mercados complexos, de processo de mercado e blá blá blá, porque realmente esse é o argumento que bate mesmo, porque o equilíbrio geral é um pouco falho nesse sentido. Mas, cara, isso tá em um manual básico de microeconomia, cara, que é o Varian. Certo? Então, muitas vezes eu percebo que muito do que os marxistas falam é destruído por conhecimento de microeconomia básico. Se vocês olharem também, tem uma playlist aí de princípios de microeconomia, tem bastante material nesse sentido e tem mais coisas que a gente vai desenvolver nesse sentido. Certo? Que, cara, é uma das primeiras coisas que está no Varian, que ele explica as taxas marginais de substituição, as diferenças das avaliações marginais, também explica a troca direta, etc. Não são simplesmente números arbitrários, cara. Os caras acham que são simplesmente números arbitrários, cara. Não, simplesmente não são. São a forma que as pessoas avaliam comparativamente os bens. É lógico que é comparativamente, mas é comparativamente o quanto ele vai obter de satisfação consumindo uma determinada quantidade a mais de um bem X1 em relação a um bem X2. Não é em relação apenas aos custos, né, ao preço relativo à taxa marginal de transformação, e sendo os custos preços de mercado dos fatores de produção, eles não podem explicar os preços na condição de preços, é um argumento circular. Tão circular quando você vai criticar o
o equilíbrio geral, que é a explicação dos neoclássicos utiliza aquele loiro borrasiano. É circular da mesma forma, certo? Você fala que preços explicam preços, né? Então, tá vendo? São sempre os mesmos problemas se repetindo, cara. Porque ele não atinge a natureza do problema, ele não entende a natureza do problema. Ele não quer entender a natureza do problema porque ele é apegado às opiniões dele, cara. Como você viu no começo do vídeo, ele fala, vamos provar porque ele tá errado, sabe? Então, assim, ó, tem 25 e 57 minutos de vídeo. 25 e 57. Eu assisti 6 minutos e 36. Já tá repleto de groselha aqui. Então, cara, assim, fica a critério assistir tudo, tá? Mas, assim, seguindo, se ele for só desenvolver... Nossa, ele parece o Alexandre Porto, às vezes. Eu lembro que o Tuco uma vez tinha uma foto do Humberto do Saia da Matrix como foto de perfil no Discord, cara. Mas, assim, se a base da argumentação dele já tá repleta de, assim, passar completamente longe, de nem tangenciar o ponto, então eu vou estar perdendo meu tempo, cara. Vendo isso daqui até o final. É que nem o que eu fiz lá no... Olha lá o risinho de escárnio dele. Igual o Gustavinho, mas o Gustavinho pelo menos toma cerveja, então ele é dos meus. Então, Gustavinho Bax, ó. Gustavinho Bax não, Gustavinho Baker, né, que toma cerveja da Baker, a Bex. A Bex não, era Belo Horizontina, que deu problema de dietilenoglicol e tinha envenenamento alimentar. Mas enfim, guys, eu não tem muito mais o que ver por aqui, né, cara? Provavelmente aqui embaixo que eu nem vou ler, ó, Lavoyer refutado, Hayek refutado, Mises refutado. O cara já errou no Mises já, velho. Então, pode ser interessante aí fazer um pouco de conteúdo a mais, mas eu já me estendi pra caramba fazendo uma parte introdutória. Se vocês acharem, quiserem assistir e discutir aí na questão dos comentários, podem discutir para ver se vale a pena eu fazer mais alguns pontos adicionais, ou se eu simplesmente faço um post na comunidade, como eu fiz esse que eu li aqui no começo. Mas, cara, já são 11h24, trabalho amanhã e eu sei que eu vou fazer um vídeo ainda maior se eu reagir a tudo isso. E já deu pra ver que se as bases argumentativas de algo tá errado, as consequências lógicas dela também vão desmoronar junto, porque a pedra angular já é frágil, né? Então o seu prédio inteiro vai desmoronar depois. Então eu não vejo realmente sentido em gastar mais tempo da minha vida assistindo o resto disso daqui. Eu tô fazendo isso daqui mais como uma forma de divulgação, como parasitar o nosso amigo Humberto e crescer nas custas dele. Ele me bloqueou no Twitter, mas ele me bloqueou no Twitter não porque eu refutei ele argumentativamente, é porque eu agi que nem um macaco mesmo, comecei a tirar sarro da cara dele e não teve nenhum debate propriamente dito. Mas espero que vocês tenham gostado, deem aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Vamos ter muito mais conteúdo sério, tá? Eu tô meio enrolado, mas tem um livro aqui que chama Socialism Sucks, que é um livro um pouco provocativo, mas ele realmente tem bastante conteúdo, por mais que o título seja meio meme, né? Que foi traduzido como Socialismo Amargo, que é um giro de alguns economistas ao redor dos países que adotam um sistema planejado centralmente. Mas em linhas gerais tem algumas coisas legais aqui que a gente vai fazer esse ano, algumas coisas mais acadêmicas, como já era de praxe aqui dentro desse canal, a gente vai voltar às nossas raízes, tá? Então só tô fazendo aqui um videozinho fácil, um videozinho para ganhar visibilidade em cima de gente que eu discordo. Eu vou ganhar muito hate, mas eu também cresço muito e quando você ganha haters é sinal de que porque você está incomodando, né? Você está crescendo e você está ganhando espaço, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Já rezei o sermão e até a próxima.